A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor a todos aqueles que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir. A paz do Senhor a toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, em toda a face da terra. Todos aqueles que amam Jesus de coração. Que a paz dele seja derramada no coração de cada um. Nesse momento eu peço que você ore comigo. Senhor Jesus, nós estamos em momentos difíceis. Dia após dia, Pai, aparecem pessoas com casos graves de Covid. É o caso do Marcelo. Oh, Deus, é o caso do seu Nelson, é o caso da Dona Rosa, que estão sofrendo, Senhor. Tem acho que é o Marcelo, que é o parente da Mara, que estão com Covid, que estão nos hospitais. Muitos, Senhor, a ponto de serem entubados, muitos até agora que nós estamos falando com o Senhor já está entubado. Mas eu quero te pedir, tem misericórdia de cada um deles. Estende as tuas mãos, Senhor, para cada nome que foi colocado no grupo de oração. Eu não sei se eu citei todos, mas os mais recentes é que eu estou te citando. Marcelo, Marquinhos, seu Nelson, Dona Rosa. Para nós te suplicarmos, segundo a grandeza do teu amor e da tua misericórdia. Entra com providência nessas vidas, meu Deus. Na tua ira, lembra da tua misericórdia. Sonda o coração e o pensamento dele, Senhor. E por amor do teu nome, perdoa os seus pecados. Apaga as suas transgressões, Senhor, e dá livramento em nome de Jesus. Temos também o caso da Cláudia, do irmão dela, o André. Eles estão num perrengue lá na casa deles e eu já orei e te entreguei, mas quero orar com todos os que estão ouvindo, que vão ouvir esse vídeo. Visita nessa hora a casa da Cláudia, Pai. Visita nessa hora a vida dos seus irmãos. Visita nessa hora a vida da sua mãe e do seu pai. Tem misericórdia, Pai. Nós repreendemos e expulsamos todo espírito de desavença, todo espírito de malquerência. Nós ordenamos que saia dessa família em nome de Jesus e que a tua bênção seja derramada sobre esse lar. Lares que estão precisando, Pai. Vidas que estão necessitando, senão eles não teriam gritado socorro, ajuda-nos em oração. E nós humildemente estamos te pedindo. Visita cada vida, Pai. Responde a cada um segundo a grandeza do teu amor e da tua misericórdia. E nós te adoramos. E bendizemos o teu nome. Porque o Senhor não rejeita a oração dos teus servos. Pedimos permissão para estar, Senhor, fazendo essa gravação e expondo a tua palavra. O que nós precisamos, Pai, é que o Senhor fale ao nosso coração. Que a tua verdade venha, Senhor, aclarar a nossa mente, fazer-nos, Senhor, a ter vida e vida com abundância no Senhor. O que nós queremos é que a tua palavra atinja aquele que está precisando. Por isso, meu Deus, eu coloco no teu altar a nossa estada nesses minutos aqui e pedimos, ajuda-nos, Senhor. Somos carne e osso, vaso de barro. Se não tivermos a preciosidade do teu amor, da tua palavra, não adianta nada. Mas te pedimos, usa-nos como instrumento nas tuas mãos. E abençoa cada vida. Destapa cada ouvido que está surdo.
Tira a trave de todo olho que está travado, Pai. Remove a terra do nosso coração e torna em terra fértil. E ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes à Tua voz. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, eu espero que todos estejam bem. Nós vamos começar hoje a palavra de Deus em Lucas 12. Se você puder abrir, acompanhar, ou então depois ler Lucas 12 todos, é cheio de parábolas e de ensinamentos de Jesus. Eu vou falar o comecinho de Lucas 12. Lucas 12, no versículo 1, diz que milhares de pessoas se juntaram, de tal maneira que umas pisavam nas outras. Era tumulto, multidão, um grudando no outro, para ouvir o que Jesus falava. Mas a palavra de Deus diz que ele dirigiu-se aos seus discípulos. A multidão estava ali para ser abençoada. A multidão estava ali para ouvir. A multidão estava ali para receber os benefícios das bênçãos e da graça. Mas ele falava em especial com seus discípulos. E ele começa falando: cuidado com o fermento dos fariseus. O que é fermento de fariseu? Quem é fariseu? Sabe, nós não podemos ouvir e deixar isso mesmo. Não. Fariseu eram homens que viviam no templo de Deus, que se diziam homens de Deus, que conheciam toda a palavra de Deus, que tinha conhecimento do Altíssimo. E Jesus fala para os discípulos: cuidado com o fermento deles. Ou seja, o que Jesus quis dizer? Cuidado com a falsidade deles. Porque não há nada encoberto que não se revelará. E tudo que está escondido será conhecido. Então toma cuidado. Não é quem eram os fariseus, senão homens religiosos, que conheciam de cor e salteado a palavra de Deus, e que se valia disso para escravizar as pessoas. Irmãos, hoje nós estamos cheios de fariseus. Nós estamos cheios de igrejas farisaicas, igrejas que eles falam de Deus e eles colocam Deus como se Deus fosse um monstro. E eles fazem mais, eles nem falam a palavra de Deus. Eles colocam regras na palavra de Deus. Como tipo, se você não vier, você está vindo na minha igreja, você quer mudar para outra, se você não vier, Deus vai te amaldiçoar. E a pessoa se sente obrigada. Não tem muito tempo que eu conversei com uma pessoa assim. O filho dela saiu da igreja que ele estava porque não tinha... Era uma igreja mais ou menos como a nossa, não tinha mocidade. E ele se identificou com uma igreja batista que tinha mocidade e começou a frequentar lá. E ele passou por alguns problemas, como desemprego, E a mãe dele pediu para esse pastor: por favor, ora para o meu filho. Ele está passando dificuldade no emprego, está enrolado com o apartamento dele. Olha, ela falou: não vou orar não, isso é castigo porque ele saiu da minha igreja. Deus está cobrando, olha. Quando ela falou para mim, eu falei: em nome de Jesus, eu repreendo toda e qualquer palavra. Teu filho está no caminho de Deus.
Ele não quis ir na igreja dela, mas está indo numa igreja abençoada, amém. Mas o fariseu, ele quer. O fariseu, ele fala, ele lê sobre o dízimo e ele não lê a parte que fala que Deus só ama quem dá com alegria. Que Deus só ama quem tem prazer em colaborar. Ele não se atém à parte que a viúva que deu 2 moedinhas, ela deu muito mais do que aqueles grandões que estavam dando para se aparecer. Ele só vê assim, está escrito. Dai na casa de Deus, porque senão, se você não trouxer o dízimo na casa de Deus, você vai ser amaldiçoado. O que é isso, irmãos? Farisaísmo. Eu lembro, conversei com um pastor um tempo que eu disse que a nossa igreja não se pedia dízimo nem oferta, que a nossa igreja falava, eu devo tanto de aluguel, água e luz, e você colabora. Então os irmãos fizeram um trato, um dá 100, outro 50, nem sei quanto eles ganham, se dava mais de 10%. Eu só sei que enquanto a igreja existiu, irmãos, ela fechou por causa da Covid, ela não fechou por não pagar aluguel. Nós honramos mês a mês aluguel, água e luz, e eu não pedi o dízimo. E eu não queria saber quem dava, quem não dava. Mas a igreja entendia e colaborava, porque ela queria, dava com amor. Amém. E eu conversava com esse pastor. E eu falava, o dízimo foi cumprido na cruz do Calvário. Jesus disse, está consumado. Eu cumpri toda a lei. Toda a lei, toda a maldição da lei foi cumprida. Só o dízimo não. E quando eu comentava com esse pastor, e ele ainda teólogo, e eu pedia, me desculpa, porque você tem mais estudo que eu na palavra, mas eu entendo a palavra assim. E ele falou, eu concordo com você. Tudo que você está falando, eu estou concordando, pastora. Mas se eu parar de pedir o dízimo na igreja, a igreja fecha. Os compromissos não podem ser cumpridos. E eu falei, mas se você honrar a palavra de Deus, Deus não deixa fechar. E ele falou, sinto muito, você tem essa fé, exerce ela. Eu não vou exercer. E era uma pessoa que lia um versículo e cobrava o dízimo, e os irmãos ficavam envergonhados se não desse. Olha, mas ele entendia. Só que o medo de ficar devendo fazia ele farisaísmo. Só a minha igreja salva, só aqui tem revelação da palavra, só aqui tem cura, só aqui tem farisaísmo. Deus cuida dos seus, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que buscar o Senhor de coração, ele vai ser salvo. Então, irmãos, nós não podemos... A palavra de Deus que eu estou dizendo aqui não é o que eu estou falando. É o que Jesus falou. Cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus. Quem são fariseus? É o homem do mundo? É o homem que faz balada, dança e chama todo mundo para balada? É a prostituta que vai rodar bolsinha lá na esquina? Não, ele está falando de gente que conhece a palavra de Deus e que amarra e que te obriga. Nós vamos fazer um jejum e quem não fizer o jejum vai ser amaldiçoado. Ou só vai receber a bênção quem participar do jejum. O que é isso? Jejum é livre. Jejum é uma coisa de coração. Jesus disse que preferia que em vez de você fazer jejum, você obedecesse a palavra dele. E Jesus está advertindo, só não escuta quem não quer. Certo, meus irmãos? Então, não deixe, o que Jesus quis dizer, em outras palavras, não deixe se escravizar por pessoas que, para o seu próprio interesse, querem induzir vocês ao erro. Amém?
Jesus veio para te deixar livre. Amém. Vamos continuar. O versículo 4, ele fala assim: não tenha medo de quem pode matar o corpo, tenha medo daquele que tanto pode matar o corpo como a alma. Não se preocupe com quem pode, com palavras persuasivas, com rituais diversos, levar tua alma para o inferno. Então, irmãos, a palavra de Deus te dizendo, irmão, não fica com medo dessas pessoas. Se ele falar que você vai ser amaldiçoado, que você não vai arrumar emprego, você vai, repreende isso e fala com Deus. Fala com Deus. Só Ele pode te abençoar. Não se preocupa. Você vai ser preso, sabe? Prenderam Paulo, prenderam João, bateram neles, colocaram eles presos ali, o corpo deles poderia ser morto. Eles estavam com milhões de coisas, os romanos não odiavam cristão, não queria cristão no meio deles, e eles estavam ali presos. E quando soltaram eles, bateram nele e falou, nunca mais vocês falem nesse nome. E Pedro disse, eu não posso deixar de falar aquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu não posso respeitar uma autoridade que me mande não falar da palavra de Deus. Amém. Apanhou. O corpo dele ficou dolorido? Ficou. Mas ele, a alma dele, estava livre, saiu e foi pregar a palavra de Deus. E nós somos livres em Jesus. Sabe, irmãos, não precisa ficar respeitando ritual, palavras que... Não, Deus quer o nosso coração, a nossa alma. Só faz aquilo que você tem alegria de fazer. Só faça aquilo que você tem prazer de fazer. Eu estou sentada aqui agora. Preparei essa palavra ontem à noite, fiquei um tempo. Quando eu ia gravar, o meu filho falou, mãe, já é meia-noite. Aí eu não gravei, deixei para gravar hoje. Hoje eu estou aqui. Irmãos, o que me obriga a fazer isso? Nada, irmãos. Eu estou aqui pelo prazer que eu tenho de falar a palavra de Deus. Eu estou aqui pela necessidade que eu tenho de fazer com que a maioria das pessoas tenham Deus. Mas não falar de um Deus que se você não me mandar dinheiro, você está ferrado. Se você não orar para mim, você está ferrado. Não, senhora. Eu estou falando para você ter Deus, obedecer Deus, porque isso é bom para a tua vida. E isso não está sendo cobrado e nem pedido nada. Se você assistiu o vídeo, amém. Se você ligar para mim, aí eu ia assistir, mas não assistia, amém. Sabe, eu sempre falo para Deus, atinge as pessoas que o Senhor quer. As pessoas que Deus tem prazer, Ele vai incomodar para assistir esse vídeo. Acho que não tiver não, se ninguém assistir também, paciência. Eu falei a palavra de Deus. Versículo 8, ele diz, quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Os fariseus negavam. E faziam as pessoas acreditarem que Jesus não era filho de Deus. Deus existe, mas esse homem que mora na Galileia, que come com pecador, isso aí não é filho de Deus, não. Irmãos, não se deixe iludir por igrejas que falam, Jesus é o filho de Deus, mas ele não é Deus. O que é isso? O filho de Deus é Deus.
Eu, quando falo que eu sou filho de Deus, eu falo filho de Deus, porque eu aceitei o filho dele e ele escreveu meu nome no livro da vida. Pronto. E sou feliz por isso. Não deixe se enganar com pessoas que vêm dizendo, eu sou Cristo, eu vou fazer, olha, tá cheio de igreja assim. Essa palavra que Deus me deu na noite passada, ela vem nesse sentido, seja livre para seguir ao teu Senhor. Eu ouvi uma pregação um dia desse da Igreja Presbiteriana, acho que de Santo Amaro. E o pastor perguntava, Jesus salva? Será que Jesus salva? Você crê que Jesus salva? E a explanação dele foi uma pregação maravilhosa, abençoadíssima, que eu tomo a liberdade de falar algumas coisas. Eu não vou pregar tudo que ele pregou, porque é impossível. Cada um, Deus fala de um jeito. Mas eu te faço a mesma pergunta que ele fez na pregação dele. Jesus salva? Estou perguntando para você responder. Por que Jesus salva? Quem disse que Jesus salva? Quem disse que Jesus perdoa teus pecados, escreve teu nome no livro da vida e você vai para o céu? Quem disse? Eu lembro muito da minha irmã, que um dia chegou em casa, eu já contei várias vezes esse testemunho, ela chegou em casa e falou para mim, quem mandou Jesus me salvar? Eu não pedi. E aí eu comecei a explicar para ela, desde o livro de Gênesis, nós começamos a ler. Quando chegou em Levítico, ela aceitou Jesus como Salvador, porque entendeu o sacrifício dele. Hoje, ela é cristã, graças a Deus, está na Igreja Cristã do Brasil, é uma serva de Deus abençoada, e eu louvo a Deus por isso. Mas ela chegou a ter dúvida. Ele morreu por mim, eu não mandei. Sabe, irmãos, parece indelicado, mas são perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas, elas vão para a igreja, a maioria delas vão porque tem problema. E quando ela conta o problema para uma irmã, a irmã fala, vamos na minha igreja, porque tem um pastor lá, ó, que ora, bota a mão, que unge, tem um irmão lá que revela e você vai ser abençoado. E ela vai porque ela quer obter uma bênção. Vocês concordam comigo? Ela vai porque ela tem necessidade. Sabe, eu vou te falar uma coisa, não estou falando mal, estou apenas citando. Os espíritas, eles creem que para eles irem para o céu, eles precisam ajudar o maior número de pessoas. E olha, eu vou te falar, o trabalho dos espíritas, né, nessa fase é dar um banho em crente, dar um banho em católico. Eles ajudam, eles fazem, mas eles não estão fazendo porque eles amam Jesus. Eles estão fazendo porque eles creem que para obter a salvação eles precisam fazer isso. Assim são as pessoas que vão para a igreja procurando cura, procurando bênção, procurando emprego. Eles vão porque alguém falou e eles vão nisso. De repente ele chega lá e o pastor prega aquela palavra maravilhosa, fala, quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Ele levanta a mão, se é para mim resolver o problema da minha casa, se é o problema de eu resolver o problema do meu filho, se é o problema de eu sarar uma enfermidade, eu vou... Ele não foi na frente, entendendo que ele foi chamado para ser salvo.
Você está entendendo, meu irmão? Muitas pessoas são levadas a crer que eu vou para Jesus porque Jesus cura. Ele cura? Claro que cura. Eu vou para Jesus porque Ele supre as minhas necessidades. Ele supre as necessidades? Claro que supre. Está aqui uma pessoa que vai fazer 70 anos esse ano e que viveu uma vida inteira sendo abençoada por Jesus. Quando os filhos não passaram fome porque Jesus não deixou. Então, não pense que eu sou contra a cura, que eu sou contra a libertação, contra o suprimento de necessidade, porque eu sou uma testemunha disso. Jesus supre cada uma das minhas necessidades. Eu creio nisso. Eu creio nisso, mas o que eu estou te perguntando é: Jesus salva? Oh, Deus maravilhoso. Mas, irmão, se fosse só para cura, só para libertação, só para suprimento de necessidade, não faria muito sentido não, irmãos. Mas tem tantas pessoas que trabalham, que estudam, que ralam para conseguir as coisas e conseguem. Sabe, a vida, ela nos foi dada para a gente viver. Você vive uma vida, você tem que trabalhar, você tem que cuidar dos seus filhos, isso aí é todo mundo, ninguém é livre disso. Quando nós temos Jesus, o que a gente faz? A gente pede aquela ajudazinha pro pai. Ô pai, me ajuda aí, me dá uma força aí. Claro, só besta não pediria. Mas eu estou falando hoje sobre salvação. E vou fazer a pergunta dele: quem te disse que Jesus salva? Porque salvação, ela implica em obediência. Ela implica em você aceitar Ele como Senhor e Salvador, o que independe de religião, aceitar Ele como Salvador e começar a ouvir o que Ele te disse. Por exemplo, Ele falou: acautelai-vos dos fermentos fariseus. E você sabe que na tua igreja tem um pastor marvado que é um fariseu gigantesco. Aí você fala: mas fazer o quê? Eu vou lá, vou obedecer. Jesus falou: acautelai-vos. Acautelai-vos. Eles estão enganando. Sabe, irmãos, eu estou falando isso da igreja crente, eu estou falando isso de todas as igrejas têm os fariseus. Agora, respondendo a pergunta, quem disse que Jesus salva? Porque, pelo que me consta, foi o que ele veio fazer. Ele não veio dar carro, casa, comida e vida boa para ninguém. Ele veio com a finalidade de salvar. Então, não pega só o restinho do que Jesus tem para dar, porque o principal é a salvação. O principal é a salvação. O resto ele acrescenta. Como quiser, se quiser. Não tem. Quem disse? Porque eu devo obedecer. Pois bem, Deus disse: eu vou mandar o meu filho para entregar a sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele vai morrer, lembra lá da palavra? Não tem quem pode matar o corpo. A doença pode matar o corpo? Pode.
um tiro aí de uma bala perdida, que eu falo, nunca é bala perdida, ela sempre acha alguém, então ela não pode ser perdida. Pode morrer? Pode. Mas Deus falou assim, teme quem pode levar a tua alma para o inferno. Porque esse corpo vai morrer. Todo mundo. Todo mundo vai passar pelo processo porque é consequência de pecado, irmãos. Aquilo que está na Bíblia, escrito há mais de 6.000 anos atrás, ele é viva hoje. Voltando para Jesus. Deus disse que o filho dele ia salvar ele quando enviou o anjo Gabriel para falar para Maria. Você vai ter um filho que vai salvar o meu povo. Você vai colocar nesse menino o nome de Emanuel. Quem disse que Jesus salva? Deus. Se você não acredita, você vai ter que reclamar com ele. No batismo de Jesus, Jesus não precisaria ser batizado, porque ele não tinha pecado, e ele cria, mas ele fez para que se cumprisse a palavra de Deus, ele entrou e foi batizado. E quando ele foi batizado, João olhou e viu o céu aberto. E viu o Espírito Santo descer sobre ele, parecido com uma pomba, que fala com a figura corpórea de uma pomba, descer sobre ele. Só isso já bastaria para a gente crer em Jesus, mas teve uma voz do céu que todo mundo ouviu. Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O Velho Testamento todo fala de Jesus. Jesus começa lá em Adão e Eva quando pecou. A primeira profecia está lá em Gênesis 15. Gênesis 1:15. Ele te ferirá. Você vai ferir a cabeça dele. E ele te ferirá o calcanhar. Já era a promessa de que o diabo ia poder só machucar Jesus no pé. Mas Jesus ia ferir a cabeça dele. Glória a Deus, isso está se cumprindo a cada dia. O Velho Testamento todo, Deus move tudo o que ele pôde para criar uma nação, a qual ele deu o nome de Israel, e santificou um povo diferenciado dos outros, que era a nação para o filho dele nascer ali. Oh, glórias. E ele nasceu. E quando ele morreu e subiu aos céus, apareceu 2 anjos e falou, por que vocês estão olhando para esse Jesus que vocês subiram? Ele vai descer da mesma forma que vocês viram ele subir. Glória a Deus, aleluia. Todo o Velho Testamento, os profetas, todos os profetas anunciaram que Jesus viria. E se você ler Mateus, ele é praticamente, assim, Jesus fez isso para cumprir a palavra. Jesus fez isso como estava escrito. Então ele não só falou, como ele cumpriu em Jesus todas as coisas. Amém? Então, não tenha medo de aceitar Jesus. Não tenha medo de render aos teus pés, porque Jesus não vai te dar nada para fazer que você não consiga fazer. Ele vai te dar força, ele vai te dar graça, ele vai te perdoar. Ele vai puxar a orelha quando precisar, mas para você andar no caminho certo. Então, não é aceitar Jesus porque eu quero ser curado, porque eu quero ter vida. Não, eu vou aceitar Jesus porque eu quero ser salva.
Eu, quando morrer, fechar meu olho, eu quero ver Jesus dizer: vinde bendita do meu Pai. E falo para ele: se o Senhor não está preparado ainda para me dizer isso, não deixa eu morrer, não. Trata comigo aqui, porque quando eu morrer, eu quero ir para o céu. E por que eu vou para o céu? Porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. Porque Ele perdoou e perdoa meus pecados. Não é por nada que eu tenha feito, irmãos. Amém? Falando sobre pessoas, no Velho Testamento, eu já falei, voltado para Jesus. Eu gostaria de falar: não se iluda. Eu falei de Maria agora há pouco, e vou fazer uma pergunta: Maria era santa? Claro que era. Se ela foi escolhida por Deus para gerar o filho dele, você acha que essa mulher não valia nada? Você acha que essa mulher não tinha valor nenhum? O que é isso, irmãos? Ela era santa. Ela foi chamada bem-aventurada. Ela foi escolhida por Deus. Maravilhoso. Pedro, João, Tiago, Tadeu. Esses homens eram santos? Claro que eram santos. Por que eles eram santos? Porque eles aceitaram Jesus como Salvador. Porque eles passaram da morte para a vida. Agora eles vivem para obedecer e agradar a Jesus. Então era santo. E vou fazer a pergunta: você é santa? Se você disser que não, se converte. Porque se você aceitou Jesus como Salvador, e se você procura ter uma vida de acordo com o que Jesus quer, isso não quer dizer que você não tropece, isso não quer dizer que você tem, mas você tem a mente voltada para Jesus. Você não quer mais pecar deliberadamente. Você peca por um acaso, por uma ocasião, mas você vai e pede perdão. Então você é santo. E se você não se acha santo, pelo amor de Deus, aceita Jesus, aceita o sacrifício dele, porque você foi chamada para isso, para ser santa. A palavra santa, ela quer dizer separado. Maria foi separada por Deus. Pedro, João, Tiago, Tomé foram separados por Deus. Santificados por Deus. Eu, você, somos separados, nós somos santos. Sabe, se aquele que não crê em Jesus acha que, como ela pode falar isso? Eu posso. Eu creio na palavra de Deus. E ele vai ter que desmentir as escrituras para dizer que eu estou mentindo. Então, quero te falar isso, voltando. Maria foi santa. Todos os discípulos foram santos. Tem santo aí. Eu gosto muito, particularmente da história de Santo Antônio, que ele foi um homem que naquela época as pessoas tinham que dar dote para casar. E muitas pessoas não casavam porque os pais não podiam. E ele dava o dinheiro para os pais dessas moças para que eles pudessem dar para os namorados para poder casar com a filha deles. Então, por isso ele se tornou o santo casamenteiro. Ele foi um homem que ele deu a fortuna dele para fazer gente feliz. Sabe, irmãos? Hoje tem pãozinho, tem virar Santo Antônio de cabeça para baixo. Ele foi um homem santo, que viveu de acordo com a vontade de Deus, que fazia o bem. Santo, santo, sem discussão. E é muito bom a gente conhecer a história desses homens, porque elas são fantásticas. Não a história da carochinha que a turma inventa. A verdadeira história deles é maravilhosa. E eu quero te fazer uma pergunta. Por que só Jesus salva? Se Maria também era santa, se Pedro também era santo, se Tiago também era santo.
Sabe por quê, irmão? Porque nenhum deles morreu por nós. Maria não derramou sangue na cruz por mim. Pedro, João, Tiago não derramaram sangue na cruz por mim. A única pessoa que subiu na cruz e derramou o sangue dele para poder me salvar foi Jesus. A Bíblia fala que não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus. A Bíblia fala que só há um mediador, Atos 4:12, só há um mediador entre os homens e Deus, que é Jesus Cristo. Sabe, irmãos, nós não estamos desmerecendo nenhum santo. Nós não estamos falando mal de nenhum santo. Mas, irmãos, dizer que um deles vai interceder por mim, eles não têm moral para fazer isso, irmãos. Porque Deus requer o sangue para poder perdoar. E quando a gente vai em nome de Jesus, que é o que a palavra de Deus entende, nós não estamos desfazendo dos santos. Você está entendendo? Eles são santos. Mas eles, irmãos, não derramaram sangue. Então, quando eu pedir para Maria, ou eu pedir para João, ou eu pedir para Pedro, intercede por mim, eles podem até ir a Deus. Mas Deus vai falar, eu não aceito, ela é pecadora. Ela é pecadora e ela merece a morte. Aí entra Jesus, mas eu morri por ela. Vocês percebem a diferença? Eu morri, eu derramei meu sangue. Sabe, Deus vai fazer o quê? Tem um sacrifício ali. Eu não fiz sacrifício, mas ele fez. E Deus me perdoa. E Deus me atende por causa de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu termino essa palavra dizendo: o único que deu a sua vida por nós foi Jesus. Não deixe se enganar por fariseus hipócritas. Seja ele quem for. Use ele batina, use ele terno e gravata, use ele o alcorão e uma capa com um bonezinho aqui. São fariseus hipócritas. Não é sacrifício, não é jejum, não é promessa, não são longas orações, não é esmolas que você dá que vão te salvar. Todas elas são como um pano podre diante de Deus. Essas obras, elas não ajudam ninguém. A única coisa que nos garante a salvação é o sangue de Jesus Cristo. Para esse sangue de Jesus Cristo, não tem o que você faça que vá mover o coração de Jesus para te abençoar. É você crer que Deus enviou ele. E se você não crê, filho, comece a ler a Bíblia. Comece a ler a palavra de Deus. Comece a ver os ensinamentos dele. Você tem que crer. Você tem que falar para ele: Pai, sabe, o Senhor fez o sacrifício, eu não sabia, eu não conhecia direito, eu fui na igreja só por causa das coisas que o Senhor dava, mas hoje eu estou entendendo que o Senhor morreu para que os meus pecados, os pecados que eu herdei de Adão e Eva e os pecados que eu herdei de mim mesmo, porque sou pecador e vivo pecando, o Senhor morreu para que Jesus perdoasse. E hoje eu aceito esse sacrifício. E eu te peço, me perdoe em nome de Jesus. Então aquele que crê vai ser salvo. Aquele que aceitar vai ser salvo, independente de obras, irmãos. Porque hoje, se eu fizer uma coisa boa para alguém, eu faço porque Jesus me move a isso.
Eu dei um estudo sobre o próximo, aonde eu falei. Pergunta para Jesus quem é teu próximo. Jesus botou alguém na tua porta, e quer que você ajude, ele quer que você ajude. Mas você pode ser enganado e vir uma pessoa que só quer abusar de você. Então, eu falei, pergunta para ele. Pai, eu devo ajudar? Com quanto eu posso ajudar? Ajudar como? Dando dinheiro? Dando remédio? Dando seu trabalho? Não, ajudando ele. Como eu posso te ajudar para você trabalhar? Como eu posso te ajudar para você vencer na vida? Então, hoje nós fazemos isso porque nós amamos Jesus. Não é porque nós somos bons. É porque nós amamos Jesus, então nós fazemos o bem. Amém, irmãos? Às vezes eu tenho dúvida se ficou bem explicada a palavra. Mas eu quero ressaltar aqui que essa palavra é só para te dizer que só Jesus Cristo salva. E se você tiver alguma dúvida, Deus disse que ia enviar o Filho dele para salvar. Então, se você achar que Jesus não salva, você está dizendo que Deus é mentiroso. Presta atenção nisso. Leia a palavra de Deus. Fala com o teu pai. Ele quer te abençoar. E precisou de alguma coisa, mas fala para ele. Pai, eu estou com uma dívida aí, gastei demais. Não devia gastar, mas gastei. Me perdoa, porque o Senhor mandou eu me contentar com o que eu tenho, eu nunca me contento. Mas me ajuda, ele vai te ajudar, porque ele é bom, ele me ajudou. Ele me abençoou, mas ele também me ensinou. Sabe, uma das coisas que Jesus me ensinou, eu vivia endividada. E eu ajudava as pessoas, não queria saber, e mesmo sem ter, eu ajudava. E quando eu ficava endividada, Deus falou comigo, usando pessoas para falar comigo. Querida, não gasta acima do que você tem. Se você ganha R$1.000, você não pode gastar 1.500. Nem que seja para ajudar alguém, sabia? Porque você não pode gastar o que você não tem. Por que Deus aconselha a gente não ser fiador? Porque se você for fiador, você pode ser fiador? Pode. A Bíblia não fala que você não pode. Fala, cuidado. Porque se o aluguel é 400, você tem que falar, eu vou ter R$400 para pagar o aluguel caso ele falte com a palavra. Aí você pode ser fiador. Mas se você não tem com que pagar, nem seja fiador. Sabe, essas coisas que Jesus vai ensinando a gente. Mas não gasta acima do que você tem. Depois você vai falar para você, mas eu gastei, mas eu ajudei fulano. E Deus vai falar, quem mandou você ajudar? Você não tem nem para você. Sabe, Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que cuida de nós. Então, que Ele cuida, irmão. Você precisa de oração, você pede. Nós oramos logo no começo por pessoas necessitadas. E vamos orar na terça-feira de novo. E vamos E Ele abençoa. Mas Ele veio para te dar salvação. E você tem que parar para falar, eu realmente aceitei Jesus como Salvador? Ele veio para salvar meus pecados? Ele veio para que quando eu morrer nessa vida, eu herde a vida eterna? Porque é isso que interessa, irmãos. Não é dinheiro, não é casa, não é saúde, não é nada. O que interessa é que Ele veio para salvar. Não perca essa oportunidade. Se você duvida da minha palavra, acha que eu sou beata, lê a palavra. Lê a palavra, você vai encontrar nela verdades gigantescas sobre esse Deus maravilhoso. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa te dar uma semana cheia de vitória. Eu abençoo a Igreja de Jesus Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Paz do Senhor.